Fala pessoal, a Bíblia diz que João viu uma mulher assentada acima da besta fera, bebendo numa taça o sangue dos mártires. Muitos estudiosos acreditam e defendem que esta mulher é na verdade o sistema religioso atual, o qual percorreu na direção contrária à estrada de Damasco, passando de perseguido a perseguidor. E eu tenho certeza que até o final deste vídeo você também não entenderá de outra forma. Estarei contando aqui a história de uma mulher que tentou fazer com todo o seu coração aquilo que foi lhe dito ser a obra de Deus. E que ainda assim foi combatida pelo próprio sistema. O próprio sistema qual ela servia foi o próprio sistema que dela se alimentou até destruí-la. E eu tenho certeza que essa história falará muito ao seu coração. Preste atenção. Frida Strandberg nasceu em junho de 1891. Nascida no norte da Suécia. Era de uma família de crentes luteranos. Formou-se em enfermagem, chegando a ser chefe da enfermaria no hospital onde trabalhava. Tornou-se membro da Igreja da Filadélfia, de Estocolmo, capital da Suécia. Em uma das visitas de Gunnar Wing, futuro fundador da Assembleia de Deus, devido ao seu debilitado estado de saúde, constantemente Gunnar Wing precisava retornar ao seu país para cuidar da sua saúde fragilizada. Em uma dessas viagens, ele conheceu Frida. Eles casaram-se em 1917. Frida tinha apenas 26 anos. Numa cerimônia realizada por, guardem este nome, pastor sueco Samuel Nyström. Juntos, finalmente, o casal foi para o Brasil, enviados pela igreja sueca, onde tiveram seus 6 filhos. Em março de 1920, com 28 anos, Frida foi acometida de malária, sofrendo com terríveis ataques de febre. Durante 2 meses e meio, a luta pela vida foi tamanha, a ponto de seu marido, Gunnar Wing, seu esposo, pedir que Deus ou a curasse ou a levasse para si. Junto com outros missionários, eles fundaram no Brasil a Assembleia de Deus. No início, Frida restringia o seu trabalho aos serviços sociais da igreja, tradicionalmente já entregue às mulheres, a cuidar dos filhos, zelar pelos órfãos, visitar os idosos e os doentes. Com o tempo, Frida passou a querer fazer muito mais. Frida passou a desenvolver atividades evangelísticas nas ruas e em prisões no Rio de Janeiro. Frida visitava leprosários, cantava e tocava diversos instrumentos, inclusive compôs diversos hinos da harpa. Ela abria frentes de trabalho em muitos lugares, cuidava da obra social da igreja, grupos de oração, grupos de visitas, ensinava na escola dominical, escreveu estudos também, ministrava a palavra na ausência do marido. Frida também transformou os boletins entediantes dos missionários, publicados nos jornais da igreja sueca, em histórias incríveis. Um dos textos conta sobre a prisão que ela visitava toda semana em Belém, que mantinha 200 garotos entre 5 e 20 anos de idade. Alguns estavam ali simplesmente por não terem pai. E Frida achava isso um absurdo e tentava, por meio de seus contos, denunciar. Aí eu te pergunto, o que você acha que o sistema religioso faz com alguém com tanta vontade de trabalhar? Certa resposta! É isso mesmo. Combate. Vamos destruí-la. E o mesmo pastor que realizou o casamento dela foi o mesmo pastor que encabeçou o ataque até consegui-la destruir. Frida passa então a bater de frente com o pastor Samuel Nyström, à frente do Jornal da Assembleia de Deus. E ele era radicalmente contra que as mulheres pudessem pregar, ensinar, serem atuantes no ministério. Depois de muitos anos no Pará, a família, nessa época com 4 filhos, decidiu então ir para o Rio de Janeiro, onde inaugurou o primeiro salão de cultos da Assembleia de Deus, para tentar assim
apaziguar a situação, já que não estavam chegando a um acordo comum. Na capital carioca, Frida então expande o seu trabalho. Torna-se a primeira mulher a dirigir uma escola bíblica dominical, fundada em uma prisão, e inicia o jornal Som Alegre, através do qual passa a defender o ministério feminino. Seus textos citam com frequência trechos da Bíblia que, em sua visão, deixavam claro que as mulheres poderiam pregar, ensinar ou doutrinar. O comportamento desagrada também pastores brasileiros. A igreja começou a prosperar de tal forma que parte dos pastores da igreja do Rio de Janeiro já não queriam mais se submeter a sueco pobre e semiletrados. A mulheres, então, muito pior, acrescentou um estudioso. Ele lembra que, no início do século XX, a Suécia era um país pobre, onde a igreja luterana era a religião oficial. Perseguidos, os pentecostais migraram especialmente para os Estados Unidos. Os que vieram para o Brasil escolheram Belém, porque, na época, graças à riqueza gerada pela borracha, era uma das cidades mais ricas do país. As tensões culminam na vocação da primeira grande convenção da Assembleia de Deus, realizada no dia 12 de junho de 1930, em Natal, Rio Grande do Norte. O motivo da convenção foi Frida. Em todo o processo, o marido de Frida, Gunnar, ficou ao lado da esposa e defendeu o ministério feminino, mas foi voto vencido. Nos meses que se seguiram, a situação ficou pior, tanto que Frida usou seu espaço no Jornal da Assembleia de Deus para desafiar as decisões tomadas na convenção e para pedir que as mulheres não se recuassem. Um dos textos dessa época tinha como título "Deus nos convoca para a guerra". Era uma demonstração direta de insubordinação, diz um estudioso. Vendo que Frida ganhava admiradores e inspirava muitas mulheres, começaram a fomentar um boato que ela tinha um caso extraconjugal, o que a deixou profundamente abalada. No entanto, de personalidade forte como era, Frida continuou a protestar no jornal. A situação foi ficando cada vez mais insuportável no Brasil. E em 1932, o casal, que na época tinha 6 filhos, decide então retornar à Suécia. Antes de partirem, contudo, eles perdem a filha mais nova. E Gunnar Wing, em 1933, logo depois de chegarem à Suécia, morre. Sozinha e com os filhos, Frida quer retomar a vida de missionária, mas a liderança da igreja no Brasil não aprova seu retorno. Na Suécia, suas aspirações também não são colhidas pelos líderes. Ela fica sem poder exercer seu chamado na Suécia, no Brasil ou aonde tivesse uma Assembleia de Deus. Em 1964, o líder da igreja, Petrus, fundaria o Partido Democrata Cristão Sueco, de centro-direita. Você já percebe aí uma tendência política no meio. Diante dos tantos pedidos de Frida, o líder afirma que seu trabalho no Brasil havia prejudicado a missão e dá-lhe um não definitivo. Frida fica muito abalada. Ela levanta então recursos por conta própria e decide voltar ao Brasil por Portugal. Entretanto, é detida na estação de trem de Estocolmo. Ela já sai com uma camisa de força em direção ao hospital psiquiátrico. A igreja lhe tira a guarda dos filhos e doa todos os seus pertences. Para estudiosos, é difícil dizer se, naquele momento, Frida realmente tinha algum tipo de doença psiquiátrica. Ela estava esgotada, física e mentalmente. Já tinha tido malária no Brasil, perdido uma filha e perdido o marido, e perdido o prestígio na igreja. Em nenhum dos prontuários médicos, contudo, há o diagnóstico de que ela sofria de algum distúrbio mental. Durante sua pesquisa, a autora percebeu alguma coisa estranha nos olhos de Frida. Quanto mais recente a fotografia, mais saltados eles pareciam. Mas, na minha opinião, isso é uma análise muito superficial.
A partir dos registros médicos da missionária, especialistas concluíram que ela tinha possivelmente hipertireoidismo, doença que provavelmente a matou. É muito importante fazer algumas observações aqui. O camarada alegou que a Frida prejudicou a obra missionária no Brasil. A mulher ensinava, pregava, cantava, visitava presídios, leprosários e prejudicou a obra no Brasil. Cuidou de um marido doente quase a vida inteira, perdeu a filha, ficou viúva, sozinha, com os filhos e prejudicou a obra no Brasil. Não é à toa que o camarada foi lá e fundou um partido político. Não é de hoje que a política tem destruído a igreja no Brasil e no mundo. Sobre as acusações de adultério. Como esse vídeo não é uma ode de louvor a ninguém, faremos uma análise fria e histórica aqui, tentando entender os fatos. Segundo pesquisadores, em relação ao adultério de Frida com um brasileiro, apesar de não haver uma confirmação documental do romance que a missionária tivera com o tal rapaz, bem mais novo que ela na época, os indícios levam a crer que isso de fato aconteceu. Eu realmente acredito que seja verdade, diz um estudioso de Frida, que entrevistou os filhos dela e algumas de suas netas enquanto escrevia o livro, que identificou o assunto em cartas enviadas à Suécia por pessoas que não eram hostis a Frida. Bom, naquela época não haviam métodos contraceptivos. Então, se ela teve um caso extraconjugal com um jovem, normalmente com testosterona já alta pela juventude, numa dessas supostas puladas de cerca da Frida, certamente ela teria engravidado ali. De modo que teria que se questionar, então, até mesmo a descendência desses filhos, o que seria muito grave. Alguns elementos me fazem acreditar que este adultério foi mais platônico do que físico. O marido vivia longe de casa, por meses. Quando voltava estava doente, e ela tinha que cuidar dele até que ele pudesse estar pronto para viajar novamente. Isso pode ter contribuído para um quadro de solidão muito grande. É muito importante observar isso aqui. Quando o marido vai morrer, logo um ano depois que ela perde a filha no Brasil. Em 1932, ela perde a filha no Brasil. Em 1933, poucos meses depois, o marido morre na Suécia. E ela começa a fazer de tudo para voltar para a terra onde a filha morreu. Eu vejo nessa atitude alguém com interesses pessoais, não somente relacionadas à questão ministerial, que servia a Deus, servia ao próximo. Acredito que ela também tinha prazer de fazer isso, mas parece haver um interesse pessoal nessa atitude em querer voltar para a terra que tragou a vida da sua filha caçula. Mas eu acredito que, diante de tanto sofrimento, ela acabou criando essa fantasia romântica com esse rapaz, desenvolvendo um amor platônico. E agora, em face da morte do marido, da sua viuvez, surge todas as fantasias possíveis de viver uma história de amor qual, de repente, ela nunca viveu. Porque se você for parar para analisar a história dela, ela vai viver muito pouco com o próprio marido, que vai viver sempre viajando nas missões e quando em casa doente. Então agora, sem o marido, eu penso que ela entendeu que poderia finalmente viver o seu grande amor e ser feliz, como talvez nunca tivera sido. Porque o que mais a motivaria a voltar para uma terra hostil, sem recursos, onde todo mundo a odiava? Não importa o quanto ela quisesse servir a Deus, inspirar as mulheres, todo mundo a odiava. Tirando as mulheres, mas os homens a odiavam. E ainda levou a filha. Então, tudo leva a crer que havia um interesse pessoal nisso. E no meio do caos todo, quando seus opositores tiveram conhecimento dessa história,
desse possível amor platônico, eles se aproveitaram disso. E aí, agora pelo sim, pelo não, quem é que vai conseguir provar o contrário? Que ela não teve um contato carnal, mesmo na época. Não teria como. Ainda bem que, conhecendo a esposa, o marido não a abandonou e a apoiava em tudo. Mas eu tenho plena certeza que esse boato foi potencializado por conta dos interesses dos homens no controle da igreja. E não porque realmente ela estava tendo um caso com o cara. Acredito que essas cartas devem revelar um amor platônico, um carinho especial por conta da própria solidão da Frida. Independente dos erros que ela pode ter cometido ao longo de sua caminhada, foi uma grande mulher e não merecia o fim que o sistema religioso a imputou. Quando mais ela precisou da igreja, a igreja a abandonou. Um exemplo claro de todos nós que, mesmo diante de nossas limitações, tantas vezes quisemos fazer algo por aquilo que nos foi apresentado como servir a Deus, e fomos abatidos, caluniados e tivemos nossos ministérios abortados. Tiraram seus filhos, desposaram seus bens, abandonaram-na no hospício e tentam ainda hoje apagar seu nome da história. Vamos imaginar aqui que realmente ela começou a ter problemas psicológicos em face de tanto sofrimento qual estava passando. Perder a filha, perder o marido, ficar sozinha, ser combatida pelas pessoas que um dia admirou. Cara, isso mexe com a cabeça de qualquer um. A responsabilidade de ser mãe e pai, cara, isso arrebenta qualquer um. Vamos supor que realmente ela estivesse com algum problema psiquiátrico. Justifica a igreja pegar a mulher no trem, colocar uma camisa de força e enfiar dentro de um hospício e abandoná-la lá até a morte? Impedir que os filhos tivessem contato? Vender todos os bens dela? Não justifica, cara. Não justifica. É a prova que realmente o sistema religioso é a mulher em cima da besta, um sistema cujo sangue dos mártires transborda de seu cálice. Eu espero de coração que este vídeo possa ter contribuído de alguma forma para você, que este vídeo possa lhe abrir os olhos de alguma maneira, seja no seu questionamento em algum tipo do ministério feminino. Vira e mexe aparecem pessoas aí nos comentários alegando isso, seja na questão de tanta dedicação a um templo erguido por mãos humanas, seja na questão da mulher. Cara, esse vídeo, essa história em si é uma história que tem muitas lições. E eu espero ter conseguido, mesmo que superficialmente, ter salgado você para ir atrás de mais informações dessa história. Quero te pedir para que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Agora nós temos aí a aba do Seja Membro. O Seja Membro não vai ser só para você contribuir para o canal. No Seja Membro eu vou poder estar dispondo com vídeos voltados ali ao crescimento pessoal. Tipo um mini curso. Eu acredito que vai contribuir bastante para aqueles que lá estiverem. Por isso, mais uma vez, obrigado. Esteja conosco e a paz pela espada.